Podemos? Olá, meus queridos! Hoje eu trouxe o reino vegetal para a gente conversar, que assim como o cristal, ele é muito importante para as energias espirituais de cura e qualquer prática na magia e medicinal também. O mais legal do reino vegetal para mim é que ele é muito acessível, né? Especialmente no Brasil, que é um país tropical, a gente está o tempo todo cercado de folhas e flores e galhos, enfim, está o tempo todo ao nosso redor. E pouca gente sabe que todos eles, por serem do reino vegetal, por si só já têm uma propriedade muito forte, tanto na mística quanto na cura também objetiva e científica. O tema do vídeo eu chamei de 7 ervas sagradas, porque é o nome da magia que eu cultuo quando eu vou fazer algumas práticas, mas essas 7 ervas, elas não são somente 7 tipos específicos. Elas só têm a ver com 7 âmbitos da espiritualidade que tem a ver com a nossa origem. Então, na Terra, tudo passa por esses 7 princípios. E a gente pode usar todas as ervas colocando adequado em cada um desses 7. Então, eu não vou citar 7 ervas específicas para vocês, porque basicamente a gente encontra tudo que a gente precisa em todas elas. O que acontece na diferença é que a gente precisa combinar uma com a outra, ou a intenção para algumas causas específicas, quanto da saúde, quanto da mente, da espiritualidade, podem ser mais adequadas a alguns tipos específicos de erva. Mas todas elas são indicadas para trabalhos espirituais e é um acervo muito grande, assim como dos cristais também. E a gente chama de 7 porque o princípio da existência ele passa por 7 âmbitos comuns em vários lugares. Então, assim, aqui quando a gente vai fazer um trabalho voltado tanto para cura quanto para espiritualidade no geral, ou enfim, coisas objetivas, a gente coloca cada erva no âmbito respectivo desses 7 que eu tô falando. E esses 7 princípios da existência, eles estão divididos em nomenclaturas específicas, que a gente encontra em vários rituais religiosos e, dependente da religião, eles estão presentes. Eles estão tanto na mística quanto no catolicismo, por exemplo. Porque eles têm a ver com a existência, com a origem da Terra, e como tudo é que gera a partir de um núcleo. Então, o primeiro é a irradiação da fé, que é a respectiva nos cristais, a gente utiliza deles. E o segundo é a irradiação do amor, respectiva do reino mineral. O terceiro é a irradiação do conhecimento, que é a respectiva do reino vegetal. Aí viemos para a justiça, que tem o elemento fogo como seu respectivo. Então, temos a irradiação da lei, que ela está correspondente no elemento ar. Tem a evolução, que o elemento correspondente é a terra. E a geração, que é a água, onde tudo se origina. E todas as folhas, como eu já falei, elas contêm o princípio mágico vegetal. Então, em todas a gente consegue direcionar para essas causas que eu citei específicas. O princípio em comum para todas as ervas é que todas elas são profiláticas e regeneradoras espirituais. Então, quando a gente vai querer fazer uma reza para alguém que está doente, querido, ou até mesmo para a gente, para a nossa saúde, ou alguns círculos de intenção de prosperidade, trabalho, objetivo, elas têm esse poder por si só, nelas em comum. Então, assim, algumas vão ser como bálsamos, outras vão ter o sentido da cura, outra da pureza e da purificação e limpeza. Cada uma vai ter uma coisa específica, mas todas elas são indicadas para trabalhos com o ser humano. Porque assim como o reino mineral, os cristais e tudo isso, eles vieram para proteger aqui para a gente, para preparar o reino para receber os nossos seres e os animais. Tudo parte desse mesmo princípio, que tem a ver com esses 7 que eu estava falando. Então, assim, basicamente é como se tudo fosse a mesma coisa, o famigerado somos todos um, e estivéssemos todos ligados entre nós com essa relação. Se apropriar das ervas para nossa autocura ou para rezas para pessoas que a gente gosta, não é nada do invisível, místico ou proibido até então. A gente só está se apropriando do que a fonte de Deus, a fonte divina, deixou pra gente aqui. Só que pouco se ensina, né? Ninguém nos ensinou na nossa infância a entender que todas elas, olha isso, não é fácil saber, porque você sabe que todas vão ter potencial espiritual. Então, todas elas que nos cercam, elas são possíveis de serem trabalhadas para causas específicas. Mas ninguém contou isso. Falando agora da folha em específico, sem ser o caule ou a raiz, todas elas, independente do formato, elas são portais naturais. O que isso significa na prática? É que quando a gente coloca ela num círculo ou num defumador, qualquer maneira de trazê-la com a potência e a propriedade mágica, elas por si só já vão nos ligar ao reino elemental e ao reino vegetal e às suas propriedades místicas. Então, assim, a folha é a parte de maior
riqueza, muito também porque a seiva, ela faz todo esse processo, né, durante o ciclo, de ir para as profundezas e depois para a ponta das folhas. Então, as folhas, quando elas precisam irradiar uma potência para quem está perto ou longe dela, elas são muito capazes, e é justamente pela folha, quando a gente vai pensar na planta num todo, que a gente consegue ter esse canalizador bem direcionado de energia. E outro fator em comum das ervas é que elas também têm um poder a longa distância de purificar ambientes e também pessoas que estão distantes da gente, quando elas estão sob o efeito da magia, ou seja, estão num círculo ou foram programadas por algum mago, por alguma pessoa, por algum espiritual, como você quiser chamar, ou por uma pessoa mesmo, você. Então, assim, ela quando for programada, ela vai ter um poder de expansão que não tem muito a ver com essa relação de tempo e espaço que nós humanos temos. Elas expandem realmente. Então, da folha mais mística e procurada pelos espiritualistas, aquelas que são pouco valorizadas e conhecidas em sentido de propriedade espiritual. Então, assim, o poder dela à distância, ele é muito bom quando você quer purificar um lar. Pode ser a sua residência ou não. Você pode estar purificando também seu local de trabalho, a casa dos seus pais, caso você queira emanar uma fonte de proteção para eles. São várias maneiras que a gente tem de purificar através do círculo com as folhas e todos os elementos vegetais bem estruturados, que não são só a ver com o que está ao redor. A gente consegue, pelo reino elemental, trabalhar no invisível, nos campos sutis. E a potência dela é tão forte, terrestre e real, que ela não tem muito limite quando a gente vai falar de alcance. Ela só vai no fluxo. Existem muitas maneiras de a gente trabalhar com as ervas e todo esse campo vasto de purificação que o reino vegetal e o mineral trazem pra gente. Eu sei que esse papo é bastante viajandão e bastante louco, esotérico, mas ele também é prático, né? A gente tem hoje em dia bastante doença por conta do nosso ar, da qualidade, todas as indústrias e tudo isso que pesa na nossa qualidade de vida, que às vezes um chá com uma erva específica e uma intenção bem intencionada, a gente consegue obter bastante da cura. E até mesmo a farmácia, se a gente reparar, são bastante extratos de ervas e fontes naturais que estão na grande mãe disponíveis. Óbvio que tem casos na medicina em que a quantidade é bem específica, existem misturas e tal, mas não estou querendo dizer que a indústria farmacêutica é dispensável. O que eu estou querendo trazer é uma autonomia para as nossas mãos e também fazendo uma explicação, mostrando para a gente que muito do que a gente compra e confia, né, nas indústrias poderia estar na nossa autonomia se a gente tivesse o conhecimento, a percepção desse poder. Eu recomendo muito esse livro para quem está buscando conhecer mais sobre os círculos e as propriedades que a partir desses círculos podem surgir. É necessário a gente saber a combinação também de toda a raiz, do caule, da folha. Eu gostei muito desse livro, ele está muito nos meus trabalhos espirituais e pessoais, porque ele mostra como é fácil e acessível a gente trabalhar com o reino vegetal. A gente sempre vai ver um ritual e tem que ter várias coisas específicas que não estão tão próximas de nós, e com ele me explica a propriedade, tanto da raiz, quanto da folha, quanto do caule, e a maneira que eu posso organizar no centro, nas 4 egrégoras, enfim, é bastante completo. Aqui no final do livro tem alguns exemplos dos trabalhos que os alunos fizeram, do autor. E são círculos bem simples, né? Você vê que eles estão feitos no chão, de onde foi feita as aulas. Cada um tem uma característica específica, eu imagino que a ver com a pessoa e com o que ela está buscando. E é isso, assim, a gente consegue fazer guiado pela intuição, mas também pela informação. Porque tudo que se coloca no centro, as cores utilizadas, os elementos, as raízes, tem que ter um embasamento. E é por isso que eu recomendo o estudo. Mas para quem quer começar hoje, eu trouxe um pequeno ritual. Na verdade, eu trouxe 2 ou 3 dicas que a gente pode fazer com uma erva que é muito acessível. Eu tenho na minha horta, eu acho na culinária o tempo inteiro, que é o manjericão. Tão querido manjericão. E ele é bastante, não só acessível, como rico em propriedade espiritual e de saúde física. Então aqui já estamos com o manjericão, eu vou trazer umas dicas bem práticas pra gente, mas antes disso eu vou pedir para se inscrever no canal, deixar comentário de sugestão e suas experiências pessoais, dar o seu like, que não custa nada, é só um clique e faz muita diferença para mim, para o meu trabalho. E semanalmente tem vídeos aqui com dicas práticas, não só espirituais, mas também conceituais, enfim, vamos indo junto que a gente vai mais. Vamos para a primeira dica, que é o banho de ervas com manjericão. Você pode pegar um pouco mais do que eu peguei aqui, que eu não queria tirar muito da minha horta. Mas esse banho, ele é indicado para qualquer idade. Alô, as mães que querem proteger os filhos. É muito bom para proteção.
É um banho que eu faço sempre que eu vou estar em lugar de muita exposição energética e física mesmo. Então, eu tomo meu banho natural de limpeza e deixo um tempo a água com manjericão. Há quem ferva a água antes e deixa ali em infusão. Eu gosto mais de ferver para soltar a propriedade, mas não é obrigatório, você pode só deixar de molho. E depois do seu banho tradicional, você toma ele da cabeça aos pés. Existem ervas e algumas propriedades que a gente não pode tomar banho de cabeça, mas o manjericão ele é muito, muito indicado para criar essa esfera da proteção. Ele também alivia a perturbação mental, então quando a gente está com a mente muito acelerada, não só o chá de manjericão, mas o banho, ele tende a dar essa, sei lá, essa revigorada, sabe? Essa acalmada nos pensamentos e no movimento frequente acelerado deles. Ah, e esse banho, ele na lua crescente, ele é indicado para quem está fazendo ritual de prosperidade. Então, a mesma coisa de tomar o seu banho comum na lua crescente, botar a intenção de prosperidade e se banhar com manjericão. A dica 2 vai ser a queima. E aí, para quem é bruxa, bruxônica e tem um caldeirão já seguro para poder fazer isso, há quem coloque no caldeirão as folhas de manjericão com um pouquinho de álcool para aumentar a fumacinha que cria depois que a gente taca o fogo. Mas eu geralmente não coloco com álcool e você não precisa ter um caldeirão para fazer isso. Você pode fazer em qualquer lugar seguro em que se possa queimar ervas. Esse movimento ele é muito especial para purificação, como eu disse, vai surgir uma fumaça, mas mesmo o cheiro dela, só em a gente inspirar, para quem é da terapia com os óleos essenciais e tal, a gente já sente entrar na gente essa sensação de bem-estar. Então a queima ela é muito boa para quando a gente está tendo pesadelo, maus sonhos. O manjericão ele ajuda muito na clareza mental, ele acalma muito a nossa mente, ele tem bastante essa proteção, não só no campo físico e espiritual, mas também no mental. Ele acalma e aquieta a nossa mente para os pensamentos e sonhos melhores ficarem mais evidentes. E a terceira dica, não menos especial, é o banzamento de manjericão. Eu costumo misturar com alecrim e louro, que são 3 ervas acessíveis e que estão sempre à minha mão. Você basicamente vai batendo no seu corpo do início ao fim. É ideal passar pelos chakras e muito pela nuca, pelos pontos de contato, a mão, os pés, para a gente ter maior uma sensação de limpeza e reconfiguração. Hoje eu falei um pouco das 7 ervas sagradas e do que são as 7 ervas sagradas, por que desse conceito de 7, e também trouxe umas maneiras práticas da gente se relacionar com o nosso redor. A gente consegue perceber que, especialmente no Brasil, um país tropical, a gente o tempo inteiro está cercado de verde, todo o arco-íris que existe nele. Então, assim, se a gente perceber que existem potências disponíveis para a gente, para o nosso uso pessoal e coletivo também, porque a gente pode fazer uma reza bastante abrangente, como eu disse, não tem limite na expansão. Então a gente pode rezar para o país, a gente pode rezar para a humanidade e fazer esse trabalho com as ervas, nos unificando com o solo. É uma maneira de trazer a nossa intenção e o que está dentro da gente no invisível e no sentimento para a extensão da matéria, para o real, para o concreto. Bom, eu espero que essas dicas tenham sido práticas para você. É bastante coisa, né? Só que isso não é nem um terço do infinito vasto que tem na natureza em relação à cura e à magia. Tá tudo aqui pra gente. O meu trabalho vai ser sempre trazer dicas práticas e informações que não são tão fáceis de achar, mas que são muito ricas para o nosso ser. E eu espero que essa também tenha sido útil. Um beijo e a gente se vê por aí.